Oi pessoal, esse aqui é um vídeo onde eu vou abordar Mercúrio ou Hermes. Por que exatamente Mercúrio? Na verdade é para acabar com uma certa confusão que se faz a respeito de sexualidade, né, e androginia. Quando chega nesse assunto, né, de bissexualidade, homossexualidade, as pessoas buscam muito saber se tem essa marca no mapa através do Urano. Eu já vi isso muitas vezes, né? E não é Urano, tá? Urano é conhecido por ser um planeta, né, bizarro, né, da bizarrice, e isso não está errado, e é de fato, né, no mapa e marca um local que você é muito original, né, transgressor de uma certa forma, esse é o ponto do mapa onde você, né, é liberado, né, de viver aquilo da forma tradicional. Tem todos esses conceitos que não estão errados, tá? Só que tem um detalhe. O Urano ele não é um planeta pessoal. O Urano é um planeta de geração. Então, como planeta de geração, ele marca uma imensa população, né? E quando a gente vai falar de sexualidade, a gente tem que procurar os planetas pessoais. Quem rege de fato a sexualidade é Mercúrio. Sexualidade, né, ou androginia, são coisas muito particulares, né? Então tem que ser um planeta pessoal. E quando eu estou falando aqui de androginia, eu não estou exatamente falando de transexuais, não, tá? Cada pessoa vive uma determinada forma de androginia, né? Cada um tem aquele ponto na sua personalidade onde o masculino e o feminino se misturam, né? Ou um se sobrepõe ao outro. Tem momentos que você é mais masculino, mesmo sendo mulher, ou você é mais feminino, mesmo sendo homem. Então, esses momentos em que você age de uma forma, digamos, em que você é obrigado a combinar os dois sexos, né, o masculino e o feminino, isso é uma forma de expressão andrógena. Não tem nada a ver com você trocar de sexo, nada disso. Apesar que faz parte. Mas qualquer tipo de mudança no aspecto físico, aí vai envolver outros marcadores pessoais, né, que eu vou mostrar ao longo desse vídeo. Mas o principal ponto para mim é revelar essa androginia que todo mundo tem e que todo mundo vive de alguma forma. Mas não é só o Mercúrio, tá? Na verdade, é um jogo do Mercúrio com a Vênus e com Marte, né? A Vênus são as nossas relações sociais, tudo incluído, todas as relações sociais. E o Marte é o nosso corpo, né? O Marte rege todo tipo de sexo. O Marte rege, que é a questão física. Que é a mecânica do sexo, né? É o Marte, que é corpo. A Vênus ela vai lidar com a afetividade. Observando aqui ó, a mandala astrológica, né? O Marte rege a casa 1, é o regente natural da casa 1, Vênus, regente natural da casa 2 e o Mercúrio, casa 3. E aí depois vem a Lua, em Câncer, Sol, Leão, depois o Mercúrio de novo. E é o regente natural, e o regente natural da casa 3 e da casa 6. No caso aqui de análise de sexualidade, a gente vai ter que analisar isso aqui, ó, que é o eixo 1,7. Por que o eixo 1,7 vai ser tão importante? Porque isso aqui é como você se dirige ao outro. O que você espera ver refletido no outro. Isso aqui que você vai ver refletido no outro é o que você busca desenvolver em você mesmo. Normalmente a gente tem muita gente fala, né, que a sexualidade, a expressão sexual está muito vinculada à casa 5 e principalmente a 8. Inclusive eu já vi livros, né, em que o orgasmo seria uma relação entre o regente da 5 e o regente da 8. A casa 5 é o prazer da vida, né? É uma casa de sol. E o 8 é uma casa de Marte, né? Então o prazer da vida e o corpo, né? E de fato não é uma relação errada. Agora, por que o Mercúrio é tão sexual?
E aqui é o que eu vou explicar para vocês, né? E não só muito sexual, mas tremendamente criativo, tá? Bom, a casa um é corpo, Marte, casa 2 é a primeira casa de Vênus, né? É o nosso valor imediato, seria assim, né? Nossas posses, né? Aquilo que a gente sente que pertence a nós, né? A casa 3, que é a primeira casa de Mercúrio, é assim, um fundamento da nossa linguagem. Bom, mas o que eu quero dizer com fundamento da linguagem? Vocês já repararam que nessas mandalas aqui a gente tem vários conceitos, né? Elas apresentam valores de Mercúrio, né? No caso aqui, comunicação, né? Aqui está trabalho e saúde, aqui está os enamorados, né? O ermitão, aqui está também os amantes, né? Corpo e mente, essa frase aqui é que tem mais a ver com o que eu quero explicar, né? Estendendo as suas fronteiras, né? Tá aqui em inglês, aqui de cabeça para baixo, estendendo as suas fronteiras. Esse ponto aqui é que eu quero explorar um pouquinho mais. O Mercúrio, né? Aqui eu vou falar do signo de Gêmeos e de Virgem. A casa 3 e a casa 6, casa de Gêmeo e casa de Virgem, eles são a comunicação que nos permite chegar pela primeira vez nos dois eixos principais, casa 4, casa 10, que é você, né, se colocar na sociedade, você sair das suas origens, da sua família e se colocar na sociedade, eixo 4, 10. Na casa 6, você começa justamente essa caminhada para a sociedade, que é através de você se comunicar com o outro, né? Que no caso aqui é a 7. É quando você se projeta no outro. Então, esse poder de comunicação da 3 e da 6 é justamente aonde o Mercúrio se mostra toda a sua capacidade de expressão. O signo de Gêmeos, na casa 3, como a gente já viu aqui, falando de colocando Gêmeos como os enamorados, né? Que está como os amantes, inclusive. Essa representação de Gêmeos, né? Que é quando você constrói a comunicação dentro da sua origem, você vai chegar cumprir a sua missão de vida, né? Casa 10, a gente faz isso através de um contato com o outro, né? E esse contato com o outro são as pessoas mais próximas que a gente tem, né? No caso, que seria a casa, é como a gente chega na casa 4. Essa representação de Gêmeos que a gente conhece, que seria essa representação, né, de duas pessoas iguais, na verdade, pode ser de qualquer sexo, tá? Pode ser dois homens, duas mulheres, ou um homem e uma mulher. Todos eles são gêmeos, né? E é exatamente nesse ponto que a gente começa a entender por que o signo de Gêmeos é tão sexual, né? É nesse momento que a gente começa a criar todos os nossos códigos de expressão com o outro. E a gente faz isso no seio da família, que seria que é a casa 4. Aqui, ó, casa e família, que é justamente essa relação do Mercúrio com a Lua. Então, aqui a gente começa a perceber o problema do Mercúrio nessa comunicação com a Lua, né? E a Lua é justamente da onde a gente sai do berço para a idade adulta e até a velhice, né? Ou seja, a gente é onde a nossa vida se desenvolve, né? A Lua, como eu vou mostrar nas análises que eu vou fazer, é o ponto do mapa onde acontece a maior transformação. E é justamente onde a gente cresce, né? Sai do berço e se torna uma pessoa adulta, né? A Lua é o marcador de transformação por excelência, tá? No caso da Virgem, essa comunicação para você chegar no outro, né? Ou seja, a comunicação de Mercúrio na casa 6, né? Essa organização mental de Mercúrio para se comunicar com o outro é o que vai permitir com que você construa suas parcerias, né? Até que interessante, né? Nessa mandala aqui, que a pessoa colocou
corpo e mente, né? Que é justamente nesse ponto aqui que você vai criar o seu resultado da 7. E uma coisa interessante é que no signo de Gêmeos, que a gente tem essa representação, né, de um casal, que seria o mais correto, dos namorados, né, enfim. A gente tem a primeira representação de, digamos, de sexo. O signo de Gêmeos ele é, por excelência, a representação do sexo. Então a gente vê isso aqui destacado, né, nessas mandalas, né, como os amantes, né, e aqui está com os enamorados. Né. No caso da Virgem, repara que o signo de Virgem declara diretamente a questão sexual. A palavra virgem é uma palavra que está se referindo diretamente a sexo. No caso, as pessoas pensam, né, em ausência de sexo, mas na verdade não é exatamente isso, tá? A questão da virgem não é ausência de sexo, na verdade é como que você realiza esse sexo. Nessa representação aqui, dessa ilustração para o signo de Virgem, você está apontando para uma potencial, né? Ou seja, a ausência de sexo, ou seja, a potência de sexo. O signo de Virgem, na verdade, é um sinal de sexo para o mundo. Né? E esse sexo pode simplesmente povoar o mundo inteiro. Né? Na verdade, o mundo inteiro é povoado com sexo. Né? Mas esse sexo que o signo de Virgem está declarando não é um sexo qualquer, entendeu? Esse sexo que o signo de Virgem declara é um sexo que pode trazer pessoas maravilhosas para o mundo, né? Pode trazer a revelação do próprio Deus, né? Como aconteceu na experiência cristã. Né? E aí tem um ponto, né, que já entra pela questão do conceito de Imaculada Concepção, né? Que na tradição cristã, né, aceita, né, mais difundida, ela fala de uma concepção que não precisou ter o sexo, né? Mas, na verdade, né, esse sexo que traz a revelação não necessariamente pode não ter ocorrido. Ele pode ter ocorrido de uma forma absolutamente pura. Na verdade, o sexo que o signo de Virgem está declarando, né, é justamente a Imaculada Concepção. É uma forma de fazer o sexo sem a questão egoísta envolvida, né? Sem o ego envolvido. Se você é capaz de realizar uma relação sexual com esse clima, com essa vibração, você com certeza você vai trazer uma pessoa maravilhosa para esse mundo. Com certeza. Então, na verdade, o que o signo de Virgem está apontando é que existe uma forma de fazer sexo muito, muito, muito pura. Né? Que o signo de Virgem está dizendo que é o sexo que vai criar toda a população do mundo. Né? Então, é a potência do sexo que cria o mundo, que cria a humanidade. E é interessante, né, porque é uma representação de um signo através de uma mulher. Ela está aí dizendo, né, que ela está virgem, ou seja, ela pode trazer o Salvador do mundo, se você fizer um sexo imaculado. Basicamente seria isso, né, a ideia do signo de Virgem. E essa comunicação do sexo, né, é o que vai te permitir chegar à casa 7, né, que vai permitir que você se comunique com o seu parceiro, né. Esse sexo vai acontecer aqui, nessa parceria, e esse sexo pode ser absolutamente desprovido de egoísmo, né? Que seria a Imaculada Concepção. Essa é a ideia do signo de Virgem. Basicamente, o que eu quero mostrar com esse mito do Mercúrio, né? Você vê que ele está aqui com um pincel na mão. A casa 3 é uma das casas mais artísticas do mapa. Nessa pintura aqui você tem muito desses atributos do Mercúrio. É a capacidade de comunicar e a capacidade de você se expressar. O que nos interessa é a questão da androgenia dele. Como é que essa androgenia aparece no mapa para gente?
Como é que a gente pode entender a nossa própria androginia, em que ponto nós somos andrógenos, né? Essa questão das asas, né, no pé, isso aqui a gente vai perceber como que pessoas ligadas à arte, à dança, a todo tipo de expressão humana, vocês vão ver o poder do Mercúrio no mapa de pessoas muito talentosas. E nós vamos ver também como que essa androginia de Mercúrio se expressa em várias pessoas muito conhecidas, né, do presente e do passado. Bom, a primeira figura que a gente vai dar uma olhada no mapa é o Little Richard. Praticamente é um dos fundadores do rock, né? E ele tem uma vida muito conturbada e foi assim, cara, ele foi e voltou, né? Nas preferências sexuais dele, né? E zigue-zagueou mesmo, né? Ele encarna como ninguém aquela visão de mundo americana. Isso aí eu gosto muito, tá? Bom, e aí vamos ver aqui o mapa do Little Richard, né? Bom, esse aqui é o mapa dele, nasceu em 32, morreu em 2020. Bom, aí vamos observar aqui, né? A gente sabe, parece que o pai dele expulsou ele de casa porque era muito afeminado. Vamos aqui olhar, ver o que a gente consegue pescar, né, na sexualidade muito conturbada do Little Richard, tá? Inclusive ele foi casado, né? A mulher dele disse que não é nada disso, ele era mais um voyeur e tal, mas não, o cara pegava todo mundo mesmo. Experiências bem radicais aí envolvendo sexo. Bom, vamos lá. Cara, olha só, o descendente dele é Libra, né? Então a gente tem que procurar a Vênus. A Vênus está, né, em Escorpião. E aí, só aqui a gente já percebe que o cara realmente é muito ligado na questão, né, de você ir fundo, né, nesse aspecto feminino aqui, né? Que tá essa Vênus aqui em Escorpião. Só que a Vênus em Escorpião, isso aqui é o masculino e feminino conversando direto, tá? Então, repara nisso que eu contei, de que ele ficou, né? Ele se assumia como gay, depois voltava atrás, depois virou pastor e depois condenou a homossexualidade, enfim. Assumia, desassumia, né? Aí olha só que interessante. Isso aqui é o regente, a Vênus é o regente da casa 7 dele, que está nessa ligação maravilhosa aqui com Marte, né? Um sextil espetacular, muito quase um grau fechado, estão vendo aqui? Só que o Marte é um Marte em conjunto com Netuno, é grudado com Netuno, está em conjunção exata com Netuno. Ele está no signo que é regido pelo Mercúrio. Aí já começa a entrar em cena a androginia. Ou seja, o regente dele é Mercúrio, né? O dispositor do Marte é o Mercúrio, e o Mercúrio está retrógrado, né? Está aqui em quadratura com o próprio Marte. Então aqui a gente já pega o problema. O problema, né, e digamos assim, o conflito. Isso aqui é uma tensão de vida poderosa, né, essa quadratura, né? Inclusive a imagem do pai, né, o pai que expulsou ele de casa, tá aqui nessa 8 aqui, né, que é a crise, né, total, né, aqui, né? Então você já começa a perceber o peso do Mercúrio na sexualidade da pessoa, né? E nessa sexualidade homossexual, né, bissexual, no caso aqui seria mais bissexual, né? Eu sei que ele transou com tudo, né? Com todos os tipos. E eu gostava muito de ver, né? Segundo a namorada dele, né? Então, repara a mecânica, né? Regente da casa 7. Vênus a regência da Vênus é o Marte. Essa Vênus está em contato direto com Marte, ou seja, é capaz de fazer fluir muito essa sexualidade entre o feminino e o masculino, de atrair muito, principalmente as mulheres
E o dispositor da Vênus, que é o Marte, tem como dispositor o Mercúrio, e o Mercúrio está retrógrado. Planetas retrógrados são sempre, digamos, eles têm uma força redobrada, porque o planeta retrógrado ele concentra a energia. É uma energia que está no mesmo ponto ali, refazendo e repassando aquilo, entendeu? E no caso aqui, esse Mercúrio aqui, ele está em Sagitário, ou seja, ele está no signo oposto à casa dele, que é Gêmeos, ou seja, o planeta quando não está na casa, imagina que você está no estrangeiro, que seria o caso aqui, né, do Mercúrio, né? Você está distante da sua Terra, né? Ou seja, você tem que ficar 3 vezes mais atento para conseguir sobreviver, né? Porque você não está na sua casa, você não está a domicílio, que chama. Então, esse Mercúrio aqui está tremendamente exigido. Tá? É um Mercúrio muito poderoso. E o cara fez uma revolução na música, né? Vamos colocar assim, né? Sem querer exagerar. É um dos caras que inventaram, um dos inventores do século XX em termos de música, né? E repara que ele está na 8, né? Que que são os valores, né? da sociedade, né? Aqui da casa 7 do outro, né? E é uma casa de revolução, né? De renascimento, né? De crise, né? Ou seja, é a arte permanentemente sendo recriada e reinventada aqui, né? E pega todos os valores da sociedade e transforma aquilo num ritmo, né? E o interessante é justamente todo esse jogo aqui, né, para nossa questão de sexualidade, né? Bom, eu ainda poderia falar aqui o dispositor do próprio Mercúrio, seria Sagitário, o dispositor é Júpiter, e o Júpiter está dentro de Virgem, né, que é regido pelo Mercúrio. Então aqui a gente tem uma recepção mútua, né? Ou seja, a energia acaba aqui mesmo. A energia acaba aqui, nesse Mercúrio ultra poderoso do Little Richard. Todo mundo conhece, né? James Dean viveu muito pouco e mesmo assim marcou, né? Muito marcante. Havia, né? Já vi muita gente especulando sobre a sexualidade dele, se seria gay, não seria gay. Já vi muitas atrizes famosas, né? Acho que foi Elizabeth Taylor, inclusive, não sei, alguma dessas atrizes da época, dizendo que ele deve ter morrido virgem, né? Esse tipo de coisa, né? O cara tinha uma capacidade dramática absurda, né? Será que daria para, né, saber a sexualidade dele aqui, pelo mapa dele, né? Bom, vamos lá. O cara nasceu no estado onde eu morei, Indiana, né? Legal, né? Morreu com 24 anos, né? Acidente de carro. Esse acidente de carro dele aqui é fácil de ver aqui, gente. Fácil, fácil. Isso aqui não é o assunto do vídeo, tá? Mas morte, tempo de vida, morte, a gente vê por aqui, tá? A gente vê aqui pela... Tem vários marcadores, né? Para tempo de vida e morte, né? A morte é cúspide da 2,8, mas principalmente 4,10. Morte violenta, repentina, vai envolver sempre o Júpiter. É a quadratura que o Júpiter tem aqui pro ascendente dele, né? Isso aqui é um corte violento, né? Outra coisa também que chama atenção é esse Marte aqui, né? Esse Marte, né, sob disposição do Sol, Marte retrógrado, né, pegando aqui bem nesse ponto aqui, tá vendo? Nesse Mercúrio aqui, que vai o Mercúrio, né, a casa 3, né, que é o regente aqui dele, tá vendo? Casa 3, Mercúrio, é automóvel, né? E aí a gente vê a sua posição aqui, e aí já estou entrando com outros conceitos aqui, a gente pode ver a marcação de vida dele aqui, ó. Esse ponto aqui vai progredir para cima desse Vênus aqui. A gente está vendo um corte aqui, muito bem descrito, né? É muito fácil de ver aqui, né, a morte dele. É só estudar as progressões aqui que a gente chega, né? Vai dar um momento aqui, você contar aqui, ó, 10, 20... mais um pouquinho. E o Júpiter está angular, né? Ele está bem próximo aqui, dá mais ou menos 5. É angular isso aqui, né? Então, temos um corte aqui, né? Marcado nesse meio do céu. Mas vamos olhar aqui a questão da sexualidade dele, né? Bom, novamente aqui um descendente, né, em Libra, gozado que são o
O outro também é uma pessoa de sucesso, né? O Little Richard, e também tinha Libra aqui, né? Que é um mapa muito equilibrado esse, tá? Aí a gente procura a Vênus dele, e a Vênus dele tá aqui no meio do céu, casa 9, meio do céu, angular. Tá numa regência de Saturno, Saturno tá domiciliado aqui. Aí se me perguntar, ele era gay? Não acredito, tá? Não acredito, de forma nenhuma. Não vejo isso. Não vejo esse Mercúrio se articulando aqui, tanto com a Vênus e com Marte, para dar qualquer tipo de questão sexual, né, na curta vida dele, né? A gente também tem que levar isso em consideração. Então, olhando o mapa do James Dean, assim, o que chama atenção justamente é a questão da morte, tá? A questão da sexualidade dele de forma nenhuma. Não vejo isso. É uma Vênus poderosa, em grau de início, né, segundo grau de um signo cardinal, mas ela tá, o dispositor dela é Saturno domiciliado. Então, eu não estou vendo aqui nenhuma mecânica aqui que possa levar a ter um outro comportamento, ser né, alguma sexualidade fora da questão mais hétero. Não vejo isso, tá? Então, na minha opinião, o James Dean era hétero e morreu virgem. Capaz, tá? Capaz porque esse Saturno aqui costuma fazer as coisas demorarem. Como a Vênus dele tá nesse clima aqui de Saturno, talvez ele não tenha tido essa experiência sexual, né? Talvez não. É possível, tá? Eu não vejo aqui não é uma Vênus promíscua, né? Uma coisa... O próprio Marte dele, né? É um Marte retrógrado. Isso é uma coisa interessante, né? Porque ele é um cara outro vídeo que eu devo fazer também é sobre talentos, tá? Eu devo fazer isso. Repara aí que o cara é um ator, ou seja, o Marte está no signo do teatro, né, que seria a casa 5, Sol, dramatização, e é retrógrado, ou seja, ele é um cara de burilar, né, de repensar, de se expressar de uma forma muito elaborada, por causa desse Marte retrógrado aqui, com o corpo dele. Né? Basicamente, a androginia, no caso dele, está na arte. E aí, na arte, ele codifica esse poder de Mercúrio, né, na arte dramática. Esse cara aí é outro. Eu vou mostrar assim que nem sempre o Mercúrio aponta homossexualidade ou bissexualidade, tá? O Elvis Presley tinha Mercúrio como regente da Sete e não era gay, cara. Esse cara não era gay. Então aqui tá o mapa do Elvis e o regente da Sete dele é Gêmeos, ou seja, Mercúrio. Né? E cadê o Mercúrio dele? O Mercúrio dele tá lá próximo do Sol, né? E tá em Capricórnio, ou seja, ele tem uma coisa muito parecida com James Dean, né? Vênus e Mercúrio em Capricórnio, né? E eu acho interessante que o cara, putz, tinha uma voz espetacular, né? Também é um dos criadores aí do rock, né? De que forma esse Mercúrio aí poderia, né, ditar a sexualidade dele? Cara, ele era muito ligado na mãe dele. Tá, e tinha uma paixão muito grande pela mãe, né? Ela teve uma mulher, teve uma filha, né? Mas eu sei que ele botava pra quebrar lá, enchia uma casa de mulher e chamava dois amigos dele, né? Que não tinha como dar conta de toda, né? Incrível, você vê as histórias dele, você fica, putz, caramba. Né? E acabou a vida dele bem mal. Mas repara que o regente da Sete dele é Mercúrio e não vejo aqui, né? Nem bi. Não vejo isso. O que eu acho interessante aqui é ver como que o Mercúrio, que é até uma regência aqui de Saturno, e o Saturno, né, tá aqui bem próximo da Lua, né, que é a mãe dele, né, tem uma conjunção aqui de Saturno e Lua, né, e ele era muito ligado na mãe, isso eu sei. O Saturno domiciliado em Aquário, uma Lua sob a regência de Júpiter, né, em Peixes, né, e a regência do Júpiter aqui na cúspide da 12, né, que vai dar muita sorte na vida para ele. Né? Tá sob a disposição do Marte, tá na disposição do Vênus, né, porque ele está em Libra. Né? Uma coisa também que chama atenção no Elvis Presley
que eu acho que vale a pena anotar é que o Mercúrio ele fala muito de pessoas jovens, tá? Bem jovens. Diria assim que seriam pessoas na faixa aí da adolescência, né? Dos 15, 16 anos até os 30, né? Uma coisa assim, né? Seria dado por essa questão do Mercúrio. Mercúrio fala muito de, pelo menos Gêmeos, né? Fala muito de pessoa jovem. Né? Criança seria mais o Sol, seria mais Leão. Aqui é pessoa bem jovem. Elvis Presley conheceu a mulher dele, né, quando ela tinha 14 anos. Começou a sair com ela tinha 14 anos. Bem que ela disse que até eles completarem 18, eles não tiveram relações. Acredita quem quiser, né? Mas isso aqui é uma coisa interessante de se notar também, né? Aqui é essa presença da pessoa mais jovem, né? Nessa projeção na sociedade que um outro, nessa projeção no outro, aparece muito a pessoa jovem. E a música dele é muita música para o jovem daquela época, né? Então a gente percebe que no caso do Elvis Presley, o Mercúrio se expressa, né, na arte dele, de canto, de corpo, né, e muito marcante no tempo, né, Saturno. A androginia do Elvis Presley, ela aparece na dança, né? Essa mulher aqui, que pouca gente aí, eu acredito que poucos conheçam, que é a Martina Navratilova, que é uma tcheca que se naturalizou americana. A Martina, ela muitas e muitas vezes denunciou que ela viveu, né, debaixo da ditadura russa, né, da União Soviética. Bom, mas por que eu escolhi a Martina Navratilova? Porque ela assumiu lá que era gay. Eu não vi no caso da Martina grandes dramas com a sexualidade dela. Não vi nada disso. Não. Ela é o oposto do caso do Little Richard. Ela veio a público, né, como lésbica e ponto final, e foi casada com uma, casada com a outra, ainda está viva ainda, né, essa Julia aqui, que é a companheira dela. E eu gosto da figura, eu gosto dela denunciar, né, a estupidez russa, né? Então eu escolhi ela para comentar, né, sobre sexualidade. Aqui está o mapa da Martina Navratilova, que seja uma lésbica, uma homossexual, assumida, tranquila. Nunca vi nenhum tipo de confusão, drama, cena pública, né, de nada de eu me lembro, não. Eu dei uma olhada na história dela aí no Wikipedia, não tem nada, sabe? Chama atenção, nenhum drama, né? Então vamos olhar o mapa dela aqui. Gozada é isso, né? Uma outra pessoa de sucesso aqui com o descendente em Libra. Ou seja, a Vênus é a dispositora dela da 7, a gente procura a Vênus dela. Pronto, tá aqui a Vênus. A Vênus tá em Virgem. Bom, tem aqui uma Vênus em Virgem, pelo que eu saiba, ela não é nenhuma profissional do sexo. Né? Mas o dispositor dessa Vênus é o Mercúrio. E cadê o nosso Mercúrio? Pum, tá lá. Tá aqui na própria Libra, muito próximo do descendente, tá em conjunção. Se tiver perto de 5 aqui é conjunção, né? 9, 14 é 5, é conjunção. Então você já vem aqui a androginia, a questão da androginia de Mercúrio. O dispositor da casa 7 está no signo de Mercúrio e o Mercúrio está no próprio signo desse dispositor e próximo da 7. A gente tem uma recepção mútua aqui de Mercúrio e o Mercúrio em conjunção com a cúspide da 7. E se a gente percebe a questão andrógena de Mercúrio se prevalecendo no mapa. A gente ainda pode buscar outras coisas aqui no mapa e tal, né? Mas acho que isso aqui já é suficiente, né? Eu posso falar aqui que ela tem uma posição Vênus-Marte, né? É uma posição, né, de dois complementares, né? Enfim. Mas eu não vou entrar mais em detalhes aqui, né? Ela solucionou a vida dela aqui nessa relação aqui da casa 7, tá? De Vênus e Mercúrio, né? E o Marte, gozado que o Marte está na casa... o Marte está na casa 12, né? Ou seja, provavelmente deve ter segredos sexuais aí até
Deus dará, né? Só ela confessando. Né? Casa 12 não tem como saber, só se a pessoa falar. No caso da Martina Navratilova, a tenista, esse aqui é um mapa que, se me mostrassem sem dizer quem é, eu diria que tem grandes possibilidades de ser uma pessoa homossexual, né? Bissexual ou homossexual. Mas basicamente aqui a androginia de Mercúrio se expressa nessa questão do que ela procura no outro, casa 7. Pela a recepção mútua com a Vênus, que é a regente da 7, mas também pela proximidade com a cúspide da 7. Essa moça aqui, que eu acho que também ninguém conhece, isso aqui é um outro caso como o da Martina Navratilova, tá? É uma figura muito conhecida nos Estados Unidos, uma comediante, atriz, né, dona de televisão, escritora, né, e produtora, né, e ela, até onde eu sei, né, veio a público como gay, né, como lésbica, tem nenhum problema. Mais um exemplo de sexualidade sem conflito, vamos colocar assim, né? Ela tá viva, tá com 67 anos, está casada com essa Portia de Rossi e não tem conflito, né? Pelo menos até onde eu sei, né? Tá aqui o mapa dela, ou seja, mais um exemplo aqui de sexualidade sem sobressaltos. Até onde eu sei, tá? Bom, de cara, né, a gente tem aqui o dispositor da 7 em Virgem, ou seja, o regente da 7 é o nosso amigo andrógeno Mercúrio. Mas eu só peguei esse mapa aqui para mostrar uma sexualidade sem sobressaltos, né, sem dramas, né? Eu nunca vi nada, escutei nada dela. Então vocês percebam como o Mercúrio é um marcador poderoso de sexualidade, tá? Né? É bastante clara na homossexualidade dela, né? E ela usa a homossexualidade dela de uma forma política, né? O Mercúrio está em Capricórnio, regência Saturno, e o Saturno está aqui em conjunto com o Marte, né? Que é uma questão aqui bem masculina, né? E se vocês observarem, né, nessas fotos dela mais, né, com mais idade, né, ela praticamente se transformou num homem, né? E uma coisa interessante aqui é que aquela questão da transformação da aparência, que eu sempre aponto aqui, que é no caso a Lua, né? E essa Lua ela está no finalzinho da 1, mas está dentro da 1, e a 1 é corpo, né? Então a gente poderia prever aqui, basicamente, que quando ela tivesse mais idade, ela poderia se tornar mais masculina, né? Que essa conjunção de Marte com Saturno aqui é muito poderosa, no meio do céu é muito poderosa. A gente vê aqui o uso político, né? Meio do céu ali na casa 10, é uma casa muito política, né? De disposição, né? Na sociedade e muito masculina, né? E essa questão da aparência, da transformação da aparência está marcada aqui nessa Lua na 1. Se me mostrasse esse mapa aqui, a androgenia de Mercúrio ela estaria bem expressa aqui nessa regência daqui no que a pessoa, como que a pessoa se projeta no outro, né, na sociedade, que é a 7. Então é aqui que está a androgenia de Mercúrio aqui, né, Ellen DeGeneres. Our differences, we all have one thing in common. We're all gay. Bom, seguindo, bom, esse cara aqui, Michael Jackson, é uma sexualidade bastante controversa, né? Uma coisa bem cheia de tumulto, envolvendo justiça, envolvendo uma transformação radical na aparência. Eu devo fazer um vídeo sobre ele também, por causa dessa transformação dele, que também é muito fácil de ver esse marcador histológico da transformação. É bem interessante em termos de sexualidade, né? No caso aqui é o oposto da Ellen DeGeneres ou da Martina Navratilova, né? Aqui já é uma coisa conturbada. Bom, tá aqui o mapa do Michael Jackson, também nasceu lá no estado que eu morei, Indiana, morreu com 50 anos, novo ainda, né?
Bom, de cara, a gente já vê aqui o descendente dele está em Virgem, ou seja, Mercúrio. O dispositor, Mercúrio. Cadê o nosso amigo Mercúrio? Está aqui em Leão, retrógrado. Então, quando eu começar a fazer os vídeos aí de talento, né, de profissão, talento, eu vou apontar muito isso aqui, tá? Que é o planeta retrógrado, o planeta pessoal retrógrado. Porque eu também já vi muito canal, tem um aí muito famoso, um cara muito famoso, e fala que o planeta pessoal retrógrado, no caso aqui seria Mercúrio, Vênus e Marte, karma terrível. De fato, cara, acho que a vida inteira é um karma terrível, tá? Mas eu nunca vi ninguém chegar e dizer que é um talento. Na verdade, já vi uma pessoa dizer isso, uma astróloga, que o planeta retrógrado é um talento. Como é que pode um cantor ter o Mercúrio retrógrado, que é o regente, né, da voz, né, da palavra, né? Ou seja, ele era um compositor, né, songwriter, né, dançarino, cantor, é isso mesmo. Ou seja, são atividades tremendamente de Mercúrio, né? Cantor, compositor, coreógrafo, dançarino, ator, né, e roteirista, né? Enfim, a questão aqui sexual dele, né, a gente vai ter que pegar aqui, né, esse Mercúrio retrógrado, ou seja, o fato de ser retrógrado e ser o dispositor do descendente dele e estar retrógrado é quem vai ficar e vai elaborar isso aqui por muitos e muitos tempos. Ele não sabe o que atrai ele. Paralelo a isso, a gente tem uma lua aqui em oposição, ou seja, seria uma lua cheia, né? Teria que ver aí em que grau de lua cheia é esse, né? Mas é uma lua em oposição ao Sol, né? É uma lua grande, né? E a lua bem no ascendente dele, né? E a lua é o astro que no céu mais se transforma. Aí já é uma questão minha de experiência de análise de mapa, que eu digo a vocês, isso aqui vale não só para mapa pessoal, vale para todo tipo de análise, né, aí, revolução solar, né, revolução de Saturno, as fases da vida da pessoa. Aonde estiver a Lua é onde vai acontecer a maior transformação, mais visível. E todo mundo viu que foi a transformação física dele, ou seja, tá a Lua na 1, tá aqui. A questão dele aqui com criança, né, que não tem como deixar de comentar, é esse Sol aqui, né, a sexualidade do expositor do descendente dele, ou seja, aonde que ele se vê refletido, que é aquilo que ele busca, né, como que ele se vê no outro, que seria o descendente, é Mercúrio. Então é andrógeno. O cara está mergulhado numa experiência andrógena. E essa androginia envolve o dispositor do Mercúrio, é o Sol, e o Sol é a criança. Então a gente percebe aqui que o cara, os marcadores do mapa dele apontam para alguém interessado em pessoas muito, muito jovens mesmo, tá? Aqui no caso é criança mesmo, por causa do Sol. A questão aqui da crise dele também é muito premente, né? Porque você vê que quem rege a Lua é o Júpiter, né? Apesar de que são dois planetas, né? São dois astros gigantescos, né? Cada uma na sua esfera de influência. E o Júpiter está na 8, ou seja, é uma crise permanente com a aparência, porque esse Júpiter na 8 vai dar isso. E é uma crise permanente com a aparência, né? E tem essa questão dessa conversa aqui com o Sol, né? E que é uma conversa boa, tá? Porque permitiu a ele um destaque gigantesco, né? Na projeção em relação ao outro, né? Porque a casa 8 são os valores do outro, né? São os valores que os outros veem, que a gente vê refletido e a gente incorpora, né? E aí tinha muito isso, né? Bem na cúspide da 8. Né? Se me mostrasse esse mapa aqui, de cara eu também diria que tem grandes possibilidades de ser uma pessoa homossexual, né? Eu diria isso, por causa dessa tremenda influência de Mercúrio aqui, tá? Ainda mais o Mercúrio retrógrado. E o que eu acho interessante é que é o cara que dançava demais, né? E a gente... Né, o Mercúrio é o ser mitológico, né, com asas nos pés, né? Ou seja, é um cara que vai. E aí aqui a gente tem essa questão, né, deve ter ficado muitos e muitos anos elaborando essa dança, por causa que o Mercúrio retrógrado vai dar essa questão da pessoa ficar elaborando durante muitos anos isso, né?
Porque a pessoa fica a vida toda, né? Remoendo, né, essa questão de Mercúrio, né, que é a expressão, né, da comunicação, no caso dele aqui através da dança, mas basicamente aqui não há a menor dúvida, né, de onde é que está a androginia da pessoa, né? Ele tem é o regente da sete. Aqui a gente vê, né, todo o poder de expressão artística do Mercúrio nesse mapa do Michael Jackson. Bom, esse cara aqui também eu gostava muito da música dele, né? E é mais um caso, digamos assim, de uma sexualidade que teve escândalos e tal, mas eu não acho que ele tivesse qualquer tipo de crise. Mas eu sei que ele protagonizou uns momentos meio escandalosos, mas eu desconfio que foi fabricado por ele. Eu acredito que não é um cara que ia fazer isso à toa, né? Se bem que parece que ele gostava, né, desse negócio de sexo em público e tal. E era gay, totalmente gay, pelo que eu sei, né? E aí fazia parte desse conjunto aqui, o One. Enfim, é da minha cultura aí de música que eu gosto muito. E eu achava que era um cara incrível, compositor, cantor, diretor. Morreu cedo também, né? Morreu em 2016. Ataque do coração. Eu acho que os escândalos que teve aí de sexo em locais públicos, eu acho que foi mais um golpe de marketing, né? Até onde eu sei, né? Bom, o regente dele da 7 é o Capricórnio. Então a gente tem que procurar o nosso amigo Saturno. Saturno está domiciliado. O Saturno está domiciliado, né, retrógrado na 9. Então, qual é a conexão aqui que a gente pode apontar a androginia de Mercúrio? Você vê que no caso aqui não está havendo nenhuma conexão direta com Mercúrio aqui. Então, como é que o cara pode ser gay? Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui a chave, né, para essa interpretação, né? Porque você viu que a interpretação deu certo até agora. Por que eu peguei esse cara aqui? Isso aqui a coisa não é clara. Aí é que entra aquela história que eu falei do jogo, a sexualidade da pessoa depende de uma combinação de Marte, Vênus, Mercúrio, Sol e Lua. O Mercúrio está nessa jogada aí como um fator de androginia, ou seja, ele é o andrógeno da astrologia. Você quer descobrir tendências bissexuais, transgênero, é no Mercúrio. Bom, vamos lá. O Mercúrio está domiciliado, então já é um Mercúrio poderoso. E o Mercúrio está grudado, né, está em conjunção com a Vênus. E aí a gente já começa a pensar aqui de que forma que esse Mercúrio pode ter, né, essa androginia pode ter dominado a personalidade dele. É um Mercúrio que está na casa 12, ou seja, é algo que não tem muita consciência, ou seja, ele não elabora de uma forma muito fácil, né, porque está na 12. E uma coisa interessante é que esse Mercúrio dele, em conjunção com a Vênus, quadra Marte, que é angular, está aqui na cúspide da 4. Vocês sabem que os regentes naturais eles contam muito. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é quem são, nesse mapa aqui, para pegar a sexualidade, quem são os regentes naturais das cúspides. No caso aqui, quem é o regente natural da cúspide da casa 7? É a Vênus. Então, pouco importa, no caso aqui, até por ser um planeta mais lento, um planeta social que a gente chama, não chega a ser um planeta de geração, mas é quase, né, porque leva 29 anos para dar a volta, ou seja, é mais impessoal. O Saturno é muito mais, ele traz um caráter muito mais impessoal para essa busca pelo outro, como ele se vê refletido no outro aqui nessa casa 7. Então isso aqui já me chama até atenção para o tipo de situação sexual que eu sei que ele se expôs, que é uma coisa de sexo com estranhos. Porque o Mercúrio ele não tem uma personalidade, né? Em geral seria pessoas mais velhas, né? Mas ele é mais impessoal.
Isso aqui já é uma marcação de uma pessoa que transa com estranhos, vamos colocar assim, né? E é mais aberto ao sexo com pessoas que ele não conhece, seria mais ou menos isso. Mas o regente natural da 7 é a Vênus, e a Vênus está grudada com Mercúrio. E essa Vênus grudada com Mercúrio tem essa quadratura com Marte. Né? Esse Marte é angular, está aqui nesse eixo, né? Na casa 4, casa 10, esse eixo aqui. Casa 10 é o regente natural da 10 é o Saturno, é o representante de autoridade. E aí aqui eu já estou até vendo aqui a tal da situação de ter sido surpreendido no banheiro público com um cara, aí tem a questão da autoridade, né, do policial. Bom, eu não vou entrar aqui nos detalhes aí das peripécias sexuais do George Michael, né, mas a gente percebe aqui, eu consigo perceber aqui qual é a dele. Qual o tipo de sexo que ele vai buscar, ou seja, é uma questão que tem um certo perigo, né? Porque essa quadratura aqui, né? Desse Marte angular, né? Nesse conflito com a autoridade, essa pessoa que ele busca aqui, que é esse Saturno, né? É um Saturno em Aquário, retrógrado, ou seja, é uma pessoa totalmente fora do padrão aqui, né? Qualquer um, né, que achar, né, atrair ele pela originalidade, né, pela coisa fora do padrão, ou seja, talvez uma pessoa até fora do padrão social dele, né, um mendigo, né, um cara, um drogado, né, e provavelmente ia procurar isso, tá olhando o mapa dele assim. Mas a gente, novamente, né, vamos prestar atenção sempre, uma coisa que eu já vi muitos astrólogos de categoria, né, mesmo que eu não concorde com o cara em outras questões, eu reconheço a categoria deles, e muitos astrólogos muito bons, eles consideram muito regente natural. Então, o regente natural aqui da casa 7, Vênus. Tá? E a Vênus está atolada aqui nesse abraço com o andrógeno Mercúrio. E o regente do mapa, pelo mapa aqui, o regente da 7 é um regente totalmente, né, aleatório, né? Qualquer um, né? E é aquela coisa de Aquário, né? Transar com o mundo inteiro, né? Que é bem a cabeça de Aquário, né? Amor livre, esse tipo de coisa. E é uma coisa muito impessoal. Estou falando isso porque eu sei que eu meio que sei aqui por alto, né? Não lembro muito bem dos detalhes, né? Mas aí andou fazendo umas peripécias dessa. Eu acho que com fins publicitários, o que até fica muito claro aqui, se a gente for olhar isso aqui, a gente vê essa publicidade, né? Essa exploração comercial, dá para tirar por aqui também, né? Ver aqui esse regente do meio do céu dele, né? Aí pega aqui é o Júpiter está aqui, o regente é o Marte, aí já dá aquele conflito todo aqui, né? Porque o Marte aqui entra em choque com essa questão dele aqui, né? Dessa androginia dele. E desse segredo, né? Tem aquela questão do segredo, né? Falta de controle, né? Da casa 12, né? Segredos sexuais, casa 12. Alimentou, né, essa questão de parecer ser hétero, porque tinha um público feminino gigantesco, né? Da homossexualidade dele também aparece muito nessa quadratura dele com esse Marte em Virgem, né? Porque o dispositor do Marte passa a ser o Mercúrio, né? Então, além do dispositor natural da 7, a Vênus está sob a influência de Mercúrio, o peso de Mercúrio nesse mapa é muito grande, tá? Ele ocultou de uma certa forma, né, a sexualidade dele para cultivar esse público feminino, né? Você vê que esse mapa aqui não é um mapa óbvio de obviamente homossexual de forma nenhuma, né? A gente percebe o conflito aqui, né? A gente percebe a predominância, né, da androginia de Mercúrio na sexualidade justamente por essa tensão, né, de Marte e Vênus, e estando os dois, tanto Marte quanto Vênus, estão sob a regência
de Mercúrio, ou seja, a androginia de Mercúrio vai se expressar na sexualidade, na relação masculina e feminina. A nossa próxima analisada aqui é essa atriz, né, Jodie Foster, que ela fez muito sucesso, né, principalmente nesse primeiro filme dela aqui, Taxi Driver e Silêncio dos Inocentes. Mas eu escolhi ela também porque é um tipo de sexualidade que interessa na nossa análise, né, de androginia, né, e de como que o Mercúrio se comporta, né? Mas no caso da Jodie Foster, eu lembro que durante muito tempo as pessoas não sabiam, né, qual era dela, né? Que ela, se ela gostava, né, de homem, se gostava de mulher, enfim. Aqui não está dizendo nada, né? Em geral eles dizem aqui, né, quem é o cônjuge, alguma coisa, mas parece que ela meio que se assumiu gay, né? Pelo que eu pude, pelo que eu fiquei sabendo, né? E aqui, isso aqui é um marcador típico, tá? Bem forte, né, de bissexualidade ou homossexualidade, né, que é o Gêmeos na casa 7, tá? Não, nem sempre, tá? Nem sempre. Depende da configuração geral, mas de cara ela já tem, né, o Mercúrio já regendo a percepção dela de parceiro, né? Pode ser tanto homem quanto pode ser mulher, né? E uma coisa interessante no caso dela é que ela escondeu isso durante muito tempo. Eu posso estar enganado, mas eu acho que ela escondeu isso durante muito tempo porque ela era considerada um sex symbol, né? Provavelmente o agente dela falou para ela não vir a público como gay, né? Como homossexual. Porque você tem um público masculino gigantesco, né? Uma base de fã-clubes que não era nada desprezível, né? Ao ponto de um maluco, para chamar a atenção dela, fez um atentado a um presidente do país, né? Então, eu posso estar enganado, mas pelo que eu me lembro, ela escondeu isso durante bastante tempo. Mas olhando o mapa dela aqui, se você me perguntasse se ela é gay ou não, eu apostaria que ela gosta no mínimo dos dois, tá? Por causa desse Mercúrio aqui. Mas isso aqui não é definitivo, tá? Bom, mas por que ela escondeu, né? Vamos ver aqui, né? Onde é que está o regente da 7 dela? Está na 11. Está aqui, né, em 23 de Escorpião. Então, o dispositor desse Mercúrio é o Marte. Marte está na 8, que é uma casa de crise, né? Uma casa de conflito, com valores do outro, casa 8, o valor do outro, né? O resultado do seu contato com o outro. E esse Marte aqui está sob a regência do Sol. E o Sol está cravado na cúspide da 12. A cúspide da 12, a casa 12 é uma casa bem escondida, né? Gozado que é uma casa pública e escondida ao mesmo tempo. Então aqui a gente já pega essa questão da sexualidade oculta. A sexualidade dela é muito relacionada, né, a corpo, né, ao masculino, né, essa questão física, né, e muito discreta, porque ela está numa regência regência aqui do Marte é o Sol e está na 12, está cravado na 12, e aí tem aqui uma recepção mútua, ou seja, a energia fica presa aqui, né? Nessa troca de energia entre o Sol e o Marte. Então, por isso aqui a gente já pega. Agora, no caso da androginia dela, é uma coisa meio escancarada, né? Porque tá aqui cravado na cúspide da 7, né? Os Gêmeos na cúspide da 7. Então, no caso da Jodie Foster, a androginia dela é expressa basicamente na arte dramática, né? Porque Sol é regente da 5, que é
está relacionado ao teatro, né? Questões de qualquer tipo de representação. Esse dispositor da Vênus como sendo o Marte estando sob a regência do Sol, que é justamente a arte dramática, né? Então aqui a gente já tem, né, essa questão da arte como a expressão da androginia dela, né? Ela deve fazer papéis bem, né, com um vigor físico bastante ou relacionada a questões, né, de sexualidade, né, por causa do 8. Isso aí tudo é verdade, né? Na carreira dela, né? Bom, é isso. E também a gente tem aqui também a questão do cinema, né? Netuno na 13, tá 13 de Escorpião e o Mercúrio dela é 23, então pega aqui também, né? A Vênus, ela é a regente natural da casa 7. A gente nunca deve esquecer isso, tá? De investigar os regentes naturais. E esse regente natural ele tá retrógrado, a Vênus dela é retrógrada, tá vendo? Ou seja, essa questão feminina nela é uma coisa que vai ser elaborada várias vezes, né? Ela vai se debruçar muito nisso, e é uma questão de arte, né? E essa arte está relacionada a cinema por causa do Netuno. E está todo mundo aqui sob a regência desse Marte, e esse Marte está em recepção mútua com o Sol, né? Então realmente aqui dá uma questão muito forte de cinema mesmo, né? É isso, é aí que ela expressa a androginia dela no cinema, nas artes dramáticas em geral, né? Particularmente o cinema. A nossa outra analisada aqui é essa figura, Caitlyn Jenner, que era um homem casado, pode até ver aqui as ex dele, né? Mas que se transformou em mulher, e o cara era um ex-atleta, depois virou uma personalidade de televisão, né? Socialite, e depois virou uma mulher transgênero. Pensar aqui, né, de que forma que o Mercúrio marca o mapa dela, né? Vamos ver aqui, né? Bom, aqui está o mapa da Caitlyn Jenner, ou Bruce Jenner, né? A primeira coisa que chama atenção aqui, sempre, né, quando você vai fazer esse tipo de análise, o nosso objetivo aqui é saber de que forma o Mercúrio se expressou aqui nesse mapa, né? Bom, de cara, essa questão da transformação, né, de mudança de sexo e tudo, a gente já pode ver aqui esse marcador de mudança que é a Lua, que está angular. E essa Lua angular, ela tem essa quadratura, né, com o Sol, né? É uma quadratura razoavelmente muito próxima, uma casa aí de quase 2 graus, né? Mas só aqui já dá um conflito. Aqui já tem um conflito, até porque aqui o Sol, na casa 1, fala de uma questão de identidade no corpo. E a Lua, que é um astro que marca a transformação, quando qualquer astro angular próximo de ângulo do mapa, é muito amplificado, tá? O poder desse astro no mapa, né? E você vê que essa mudança, a Lua, muito forte, está em conflito com a questão do corpo. Então, me parece bem claro aqui que ele iria buscar essa questão de se tornar um transgênero. Mas de que forma o Mercúrio entra nessa brincadeira? Bom, vamos verificar aqui. A casa 7, que é onde a gente se projeta na sociedade em relação ao outro, está em Touro. Então, Touro, a regente da casa 7 é a Vênus. E a própria Vênus já é a regente natural da 7. A Vênus está aqui na 2, né? E o dispositor da Vênus natal dele é o Júpiter. E o Júpiter está aqui junto, próximo da Lua, né? O que amplifica, né? Você vê que essa questão da transformação da identidade visual, né, do corpo já se torna bem amplificada, né?
por causa da presença, né, são os dois grandes astros da astrologia, né, a grande expansão com a grande transformação, né, juntos. E eles estão sob a regência de Saturno. Aí a gente tem que procurar Saturno para saber onde é que ele está. E o Saturno está em Virgem. Ou seja, o dispositor de tudo isso aqui, desse imbróglio todo aqui, é o Mercúrio. Então, aqui a gente percebe, nessa relação aqui de regência, a gente percebe de que forma o Mercúrio entrou e, né, meio que borrou, né, ele fez essa mudança, borrou limites, né, entre gêneros e provocou essa mudança, né, de sexo num determinado ponto da vida dele. Para saber essa questão do tempo quando ocorre essa transformação, a gente teria que usar outras técnicas. Mas basicamente é aqui que a gente pega a chave, porque o Saturno, que é o dispositor dessa coisa toda aqui, né, que é o dispositor, esse aqui o Júpiter é o dispositor da Vênus, e o dispositor do Júpiter é o Saturno, o dispositor de Saturno é o Mercúrio. E uma questão interessante é que esse Mercúrio, né, ele está num sextil, né, bem bacana, né, que a Vênus está 20, ele está 19, ou seja, é um poderoso, esse traço mais escuro aqui, azul, que mostra um facilitador, né? E no caso aqui, essa questão da androginia dele, me parece que é muito mais uma consequência de toda uma vida, né? Porque, em geral, o que está na 12 aqui é o resultado de várias outras ações, e é justamente o que acontece na vida dele, né? Que o cara teve casamentos, filhos e tal, era atleta e depois virou mulher. Então a gente vê aqui que esse Mercúrio aqui, essa androginia dele, é o resultado de uma experiência de vida, casa 12. Né? Bom, é isso. Então, no caso aqui da Bruce Jenner, a androginia se manifesta na aparência, pela questão de regência, né, do Saturno, né, que tá no signo de Mercúrio, né, que é a Virgem, que está como dispositor da própria Lua, né, que vai marcar essa questão de mudança física, né, que tem essa Lua em quadratura aqui com o Sol na 1, que é o corpo. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido aí essa análise com exemplos, né, de sexualidade através do mapa astrológico. É isso. Valeu, um abraço. Tchau.